Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O quadro Economia Direta começa hoje uma temporada especial em parceria com a Consultoria do Orçamento da Câmara dos Deputados. Serão vários assuntos abordados para entender melhor as contas públicas no país a partir do que o Estado arrecada com tributos e o que ele gasta obrigatoriamente ou não. E quem já está comigo aqui no estúdio da rádio e da TV Câmara para iniciar essa série são os consultores do orçamento, Jordano Ronconi e Graciano Mendes. Tudo bem, Jordano? Tudo bom, Graciano? Bom Prazer dia, ter vocês aqui. Bom dia. Bom, vou começar com o Jordano, que inclusive já participou aqui de uma Economia Direta, para entender um pouquinho qual que é esse assunto, que assunto que vocês propõem na consultoria para começar essa série especial, Jordano. Então, Ana, essa ideia da participação da consultoria de orçamentos aqui é justamente para trazer ao pessoal que está nos escutando um pouco do que acontece de conversas lá dentro da consultoria de orçamentos, que ajuda muito no assessoramento de parlamentares na produção de legislação, no entendimento de assuntos do orçamento. Então, um tema inicial que eu achei bem bacana é das lacunas nas leis sobre finanças públicas. A gente tem diversas leis relacionadas ao orçamento público, à gestão fiscal, temos normas gerais. O problema é que a principal norma é uma norma de 1964. Então ela já traz conceitos defasados, já traz conceitos, definições que não dialogam com os tempos atuais. Então, por isso, né, com esse tema, eu achei interessante chamar aqui o Graciano. O Graciano é diretor da CONOF, né, da Consultoria de Orçamentos, mas eu não chamei ele porque é meu chefe. Eu chamei ele como consultor aqui de orçamentos. Ele já tem uma experiência muito significativa justamente nesses assuntos, no assessoramento aos parlamentares nesses assuntos, justamente para poder responder um pouco quais são os principais pontos de atenção que a gente tem que ficar de olho, tanto no período recente agora, como nos próximos anos aí. Quer dizer, Jordano, você está dizendo que tem uma lei que embasa muito desse tema, que é de 1964, e que só aí já mostra que muita coisa mudou. Graciano, o que você acha que seria importante atualizar nessa legislação, então, para um melhor entendimento das finanças públicas? Bom dia, Ana. Bom dia, Jordano. Bom dia a todos os ouvintes. Só fazendo aqui um preparatório de terreno, né, do que a gente está falando. Quando nós falamos de orçamento, nós temos uma lei que é anual e que aprova a receita prevista para o ano e a receita fixada. Então, a receita e a despesa aprovadas em valores iguais e que devem ser executadas durante o ano. Essa é uma lei anual. Mas a gente tem outras leis que são paralelas ao orçamento. Essa que o Jordano falou agora há pouco, essa de 64, ela é uma das. Ela traz algumas noções de como deve ser o orçamento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o orçamento como lei principal, a gente tem algumas leis que vão dizendo como o orçamento deve ser aprovado, ou seja, o formato, e como o orçamento deve ser gerido, né, a depender de algumas coisas que vão acontecendo durante o ano, né, que são as chamadas regras fiscais. Então, o orçamento é anual e as regras fiscais são permanentes, né, são leis permanentes como essa que tem mais de 60 anos. E dentro das regras fiscais, o Brasil já adotou várias, a gente tem aquelas que observam mais o comportamento da receita, observam a despesa, observam a relação entre receita e despesa, né, que é a relação de resultado, são as regras de resultado, e as de dívida. O problema, né, é que a gente tem a gente tem muitas experiências no Brasil, só que o resultado da adoção dessa legislação, esse resultado ele ainda é ele deixa a desejar, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente tem questões básicas, uma que a gente tem conversado e que é básica. O que é uma despesa? O que é uma despesa obrigatória? A gente tem regras fiscais baseadas no comportamento da despesa obrigatória. E também temos entendimentos específicos sobre essas despesas obrigatórias, né? O que ela precisa ser, quais são os entendimentos conceituais para você caracterizar uma despesa obrigatória e o que ela não tem essa característica de obrigatória, né? Como caracterizar exatamente essa noção, né? Que a lei de responsabilidade até traz alguns assuntos sobre isso, né? Mas acaba dificultando um pouco isso, né?
Exato. A gente teve vamos dizer, um pontapé inicial, só que até hoje, por exemplo, se você procura, o que é uma despesa obrigatória? Né? Para um município, por exemplo, adotar. A despesa obrigatória é isso. Não existe uma lista de critérios muito clara, né, para dizer, olha, uma despesa obrigatória é isso e, portanto, eu vou colocar essa despesa dentro de uma lista, dentro de um rol, que deve ser observado com determinados cuidados. Né? A gente ainda está devendo, isso em termos de federação. A União, Estados, DF, municípios, todos precisam ter essa clareza um pouco maior do que seja uma despesa obrigatória para que as regras fiscais que envolvem esse conceito, por exemplo, elas sejam utilizadas a contento. Mas para quem, só Jordano entender aqui, Jordano e Graciano, para a gente entender assim, quem está escutando a gente, vocês estão falando de uma despesa obrigatória. Comumente, quem acompanha minimamente os debates aqui no Congresso pensa, despesa obrigatória seria o pagamento de pessoal, eu não posso deixar de pagar quem trabalha para a prefeitura, quem trabalha para o Estado, quem trabalha para a União, é a Previdência, mas essa falta de clareza nas regras. O que mais, assim, para quem está aqui acompanhando para a gente, o que seria então obrigatório, aquilo que o Estado não pode deixar de fazer, mesmo que o cobertor esteja curto, mesmo que ele não tenha arrecadado tanto? Algumas despesas obrigatórias, elas são mais evidentes, essas que você citou, por exemplo, né? Elas são claramente obrigatórias porque você tem uma identificação muito clara de quem é o beneficiário, quem deve receber o pagamento, qual é a relação desse beneficiário com o Estado, com o poder público, e qual o valor. Né? Então, esses são critérios mínimos que a gente deveria observar para se detectar. Olha, essa despesa é obrigatória. Eu sei a quem devo pagar, eu sei por que devo pagar e sei quanto devo pagar. Então, com esse critério mínimo, a gente já está sinalizando, né, de que aquele item de despesa ele está minimamente atendendo, ele pode ser colocado nessa listagem. Né? Algumas não ficam tão claras. Né? Por exemplo, quando se trata essas que você citou, então, são claras. O pessoal, precatórios, os benefícios da Seguridade, né, da Previdência, as pensões, esses são muito claros. Alguns outros itens são tratados dessa forma, só que faltando um pouco mais de, vamos dizer, de substância obrigatória. Por exemplo, quando se diz que existe um mínimo a ser aplicado na saúde ou na educação. Então, essa despesa é obrigatória. Se você olha para cada despesa em si, não necessariamente. Existe uma obrigação geral, então não é obrigação de pagar. Então eu não tenho, a escola tal deve receber tanto. Eu não tenho uma relação tão clara. Entendeu? Então o material escolar deve receber exatamente tanto. Isso não está claro. Então existe aí uma flexibilidade maior dentro desses itens de despesa. Existe uma obrigação constitucional, inclusive, né, de se pagar determinado valor na saúde, determinado valor na educação, mas não é cada despesa da saúde, cada despesa da educação que se tornam obrigatórios. Na verdade, é o conjunto. Existe um conjunto que deve ser pago, mas lá dentro os itens eles variam, né, em termos de obrigatoriedade. E ainda tem esse outro ponto que a gente até conversava bastante no ano passado, de que pela definição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa obrigatória de caráter continuado, esse nome específico, né, que foi estabelecido, que é aquela despesa que tem uma duração maior de 2 anos, pode ser instituída por lei, medida provisória ou um ato normativo. Né? E um dos principais das dificuldades se dá justamente porque a gente fica... Beleza, a lei eu acho que é mais tranquilo. Medida provisória também é relativamente tranquilo. Agora, o ato normativo de estabelecer exatamente no que está previsto naquele ato normativo. Um ato normativo que acaba... Que é do executivo, por exemplo. Do executivo, do judiciário, pode ser de qualquer um dos poderes, mas que justamente o ato normativo pode ser uma portaria, poderia ser qualquer tipo de norma... Resolução de conselho, né? Exato. Então, surgem esses vários conceitos que não deixam claro quando é que a gente tem que olhar para dizer, isso aqui realmente vai gerar uma despesa obrigatória e vai impactar consequentemente nas regras que o Graciano estava comentando. Né? E por que essa falta de definição ela é complicada do ponto de vista da organização das contas públicas mesmo, das finanças? O principal, a gente pode dizer o seguinte, olha, se você identifica claramente o que é um compromisso obrigatório, aí existem justamente as regras fiscais que incidem sobre despesas obrigatórias. Então, nesse caso, você colocaria essa despesa sob determinadas condições. Então, você teria que dizer, olha, essa despesa aqui, ela é obrigatória, portanto, ela deve ser quantificada,
e deve ser compensada, ou seja, antes de ela ser aprovada e começar a ser paga, ela deveria identificar quais são os recursos que vão atender. Quando uma despesa é discricionária, não existe esse compromisso prévio, essa obrigação, na verdade, essa obrigação legal de se apontar uma fonte de recursos hábil para sustentar durante o tempo que for necessário o pagamento daquela despesa. Quando uma despesa obrigatória, sim, aí existe uma obrigação de, antes de se começar a lógica do pagamento, da identificação de beneficiários, aí você já teria que colocar, olha, aqui nós temos essa receita já separada para atender a determinada despesa. E aí você colocaria, né, dentro da rotina do orçamento, essa despesa obrigatória, com as receitas que são associadas, e aí com a relação entre a receita e a despesa, o resultado, né, e as demais condições das regras fiscais ficariam mais bem observados. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar no ar, vocês estavam comentando aqui que tem essa questão das despesas obrigatórias, mas o orçamento também é formado, como você falou aqui no nome do jargão, discricionário, quer dizer, aqueles gastos que não são obrigatórios, pode ser um investimento, algo, sobrou um dinheirinho, vamos lá, colocar no popular, sobrou um dinheirinho no governo, que não é um dinheirinho, a gente sabe que é dinheirão, mas para deixar mais tranquilo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador entender, vai poder investir. Mas tudo isso precisaria ser melhor acompanhado do ponto de vista da qualidade desse gasto, né? Vocês também estavam comentando sobre isso. Quem quer começar, Jordano ou Graciano? Vamos lá no Jordano, um ponto, então. Acho que é realmente para deixar claro como essa questão da relação entre a execução do gasto público, do ponto de vista da avaliação de políticas públicas, ela ainda está muito incipiente, está começando a ser trabalhada melhor agora, se a gente olhar um dos anexos lá da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fala sobre a revisão de gastos, que é uma das iniciativas muito interessantes de verificar as políticas públicas, como elas estão sendo executadas, né, em termos do seu impacto, da sua efetividade, da sua eficiência. E o PLDO desse ano trouxe 3 aqui, né, o PROAGRO, o RGPS e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, onde ele faz justamente essa análise de recomendações das avaliações de políticas públicas. Então, veja, tem já um pouco de avaliação desse gasto público, mas ele segue a LDO só traz justamente diretrizes para fazer a avaliação de políticas públicas. E não existe, de fato, realmente uma lacuna na legislação, essa questão de como você deve fazer uma avaliação do ponto de vista do recurso público, né? Não só da política pública como um todo, mas também da aplicação dos recursos. Então, pelo menos eu vejo que está avançando um pouco, mas falta justamente uma norma geral. E aí a LDO, né, acaba tendo que levar muito nos detalhezinhos, que nem é o propósito dela, né? E que ela também é anual, como você citou no início, né, Graciano? Que todo ano tem uma lei. Primeiro tem uma lei de diretrizes orçamentárias, depois a lei orçamentária. Mas assim como o Jordano colocou, Graciano, você acha que precisaria de fato vincular? Quer dizer, você só pode gastar se de fato você avaliar que aquilo ali deu certo? Você acha que seria um avanço no sentido assim, né, num horizonte mais amplo? Acho que seria, né, um desenho mais claro na legislação, indicando que para que determinadas políticas, aí eu vou pensar mais até nas discricionárias, pudessem ser desenvolvidas, seria necessário então ter uma avaliação que no jargão técnico a gente chama de ex ante, uma avaliação prévia, né, um desenho da política, e que no Brasil, na verdade, a gente está ainda bastante engatinhando. Então, tanto os órgãos de planejamento quanto os de avaliação e controle identificam que a gente ainda está devendo bastante, né? Fazer políticas públicas, realizar as despesas a partir desses diagnósticos mais bem desenhados. Então, o que foi identificado, por exemplo, né, algo que me vem aqui à memória de forma mais rápida, alguns anos atrás, o Tribunal de Contas da União identificou que a maior parte das políticas públicas baseadas em benefício fiscal, elas não tinham, por exemplo, um órgão responsável, que seria algo mínimo, né? Então, para que determinada política pública seja desenhada, então você tem ali um setor, uma coordenação, uma secretaria, um corpo técnico responsável pelo acompanhamento. E
mesmo essa questão básica, ela não estava bem desenhada. Então, é como se a política fosse aprovada por meio de uma portaria, de uma lei, enfim, que seja, e ela fosse meio que deixada acontecer por si só. Né, como pela inércia, né, vamos dizer assim. Inclusive que nem as despesas obrigatórias. Algumas despesas obrigatórias são criadas, não fazem justamente uma avaliação delas, né? Até fazer um link com o que estava acontecendo antes, né? Exato, que a gente precisa, para ver, olha, se esse valor está sendo bem aplicado, para que a gente tenha um pouco mais de noção de qualidade, é necessário que tenha alguém designado pela legislação, com poder, com competência para fazer essa avaliação e com a responsabilidade indicada. Olha, quem deve, no final das contas, tomar a decisão final, que é o Congresso Nacional, ele deve estar bem informado a respeito do desempenho dessas políticas. Então, no momento, por exemplo, que se for votar o orçamento anual, os relatores, os parlamentares, de forma geral, eles devem ter esse tipo de informação. Olha, determinada política, ela tinha certo desempenho a cumprir, certos requisitos a atender, e segundo a avaliação que está sendo feita, a avaliação técnica, esse desempenho não está sendo alcançado. Isso já acende um alerta para quem tem essa decisão final, que é o parlamentar, ele tenha o poder de decisão. Não, então isso aqui deve ser repensado, deve ser avaliado, ou aquilo que está sendo, que está tendo melhor desempenho pode ser ampliado. Esse tipo de noção é que a gente ainda está devendo, esperando que a legislação e a própria cultura, na verdade, é uma relação tanto de legislação existente quanto de cultura organizacional. A gente espera que esse quadro se desenvolva um pouco mais nos anos pela frente. Bom, a gente sabe que esse assunto rende, e rende muito, e é por isso que a Consultoria do Orçamento está aqui com a gente nessa parceria no Economia Direta, nessa série especial, uma temporada especial, explicando cada um desses assuntos. Então, hoje o nosso bate-papo termina, mas com um convite a quem nos acompanha aqui no Economia Direta e dentro também do painel eletrônico para continuar acompanhando esse assunto. Por hora eu vou agradecer ao Giordano Ronconi, ao Graciano Mendes, por estarem aqui com a gente nesse primeiro episódio, então, da série especial da Consultoria do Orçamento da Câmara dos Deputados no Economia Direta. Gente, muito obrigada e bem-vindos e até a próxima. Obrigado, até a próxima aí.